Fala galerinha, eu sou o professor Tiago, direto do link Lição de Casa. Vamos estudar a lição do 5º ano? Hoje, mais uma vez, nós trazemos as adaptações para crianças com deficiência. Então, lembrando, todas as nossas atividades, elas são preparadas para que essas crianças também consigam realizar as atividades. Lá nós teremos vídeos, gráficos, imagens que facilitarão o entendimento deles, ok? Não deixe de fazer por causa disso, tá bem bacana. Continuando, lição de língua portuguesa. Essa semana nós teremos um texto que fala sobre a mitologia grega, ok? Ele vai falar sobre o Olimpo, que é o lugar, dentro da mitologia grega, onde moram os deuses. E lá, no Olimpo, fica Zeus, que é o deus dos deuses, e 6 deuses homens e 6 deuses mulheres. E essa história vai contar certinho qual a característica de cada deus, como ele funciona, o que ele faz, no que ele influencia. Leiam, tá muito legal, e depois a gente terá um questionário para que vocês respondam o entendimento, o que vocês entenderam e qual o deus que vocês mais gostaram. A partir disso, vocês produzirão uma redação que vai ficar bem bacana, ok? Vamos estudar, galera! Matemática. Cálculo de volume. Então, lembrando, as últimas 3 semanas nós viemos entendendo um pouquinho como funcionava tudo isso, certo? Então, a gente falou sobre volume, sobre planificação de sólidos geométricos, tudo isso. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais. E o que é importante lembrar, a dica do professor. Aqui a gente vai usar a multiplicação, aquela continha de vezes, tudo bem? Então eu trouxe 2 exemplos para vocês. Uma multiplicação, ok? Do volume de um paralelepípedo. Então como vai funcionar? Não tem segredo. Lembra, multiplicação, continha de vezes, eu já sei fazer. Então vocês vão a partir disso desenvolver o que precisa ser feito. Então lá nós temos altura, largura e comprimento. Então vocês vão ter que multiplicar a altura vezes a largura vezes o comprimento. Simples, fácil, somente isso, ok? Não tem segredo. Lá vai ter algumas atividades para que vocês possam treinar um pouquinho como funciona isso. Vocês podem ver de 2 formas. Então aqui tem o volume de um cubo. Aí, no volume do cubo tá lado vezes lado vezes lado. Por quê? Porque os lados são iguais. Então vocês podem ter essas 2 variações. Altura, largura e comprimento, lado vezes lado vezes lado. Não tem segredo, tá? Então lá no material de vocês vai estar essa mesma imagem, onde vai ter passo a passo como vocês vão fazer. A atividade que está lá é bem legal. É uma caixa de leite e vocês terão que calcular o volume dessa caixa de leite. Lá vocês terão as medidas em centímetros. É só fazer uma multiplicação das 3 medidas que terão lá e vocês vão encontrar qual é o volume dessa caixa de leite. Muita atenção, galera! Continuando, ciências, bioma Mata Atlântica. Semana passada nós falamos sobre os biomas que existem no nosso território nacional, certo? Então hoje nós vamos entrar especificamente no bioma Mata Atlântica. Galera, a gente tem visto muito nos jornais e tudo mais sobre desmatamento, destruição da fauna e da flora. O que é isso? Os animais, a vegetação que existe lá. Então a gente tem que ficar muito atento. Leiam, tá muito bacana, muito gostoso de se aprender isso, porque a gente está vivenciando isso com essa loucura do nosso clima que está existindo hoje em dia. Então vamos lá entrar em umas características da Mata Atlântica. Mata Atlântica, ela é uma floresta tropical, tudo bem? E ela tem uma influência de clima, umidade trazida pelos ventos que sopram do mar. Então o mar traz a umidade para dentro do continente. Localização, ela parte da região costeira, das serras e chapadas do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Olha só, aqui no mapa dá pra gente ver todo o bioma da Mata Atlântica. E lá vão ter alguns exemplos de animais e de vegetação que existe dentro da Mata Atlântica. Prestem atenção, tá muito bacana, muito gostoso de se estudar. Continuando, alimentação saudável. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso e hoje, essa semana, nós vamos entrar em exemplos práticos, tudo bem? Lembra que o professor trouxe para vocês a pirâmide alimentar e que na atividade de vocês tinha uma pirâmide alimentar.
Então, voltando um pouquinho para a gente entender sobre a atividade que vocês irão fazer, ok? Então, na nossa pirâmide alimentar, nós temos os produtos que a gente pode consumir em maior quantidade e os que a gente pode consumir em menor quantidade. Nós vamos falar sobre o açúcar, que é um dos alimentos que a gente tem que diminuir em menor quantidade. Vocês farão algumas comparações e algumas noções da quantidade de açúcar que existe em determinados alimentos. Aprendam que está muito bacana. Continuando, ciências humanas, ditadura militar. Pessoal, a gente conversou um pouquinho, algumas semanas atrás, sobre a ditadura militar. Vamos lembrar um pouquinho o que é? Ditadura militar é quando o poder, das Forças Armadas assumem o controle daquele país. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Então, a gente vai falar especificamente de um período da nossa história, que começou lá em 1964, que é da ditadura militar. João Goulart, que era o presidente da época, foi deposto, acusado de comunismo, ok? E aí se instaurou no Brasil a ditadura militar. Nós vamos estudar especificamente essa semana sobre a censura, tudo bem? Sobre o cerceamento de direitos individuais, que é o quê? O indivíduo, a pessoa não tinha mais os seus direitos garantidos e quem comandava tudo era o poder militar. Nós tínhamos que seguir regras e tudo que eles impunham. Quem era contra esse tipo de determinação, ele era preso, ele era censurado, ele podia ser massacrado, ele era até extraditado para fora do país. Como a gente tem grandes pessoas e figuras do Brasil que passaram por isso, cantores, atores e etc. Estudem, o texto está muito legal e muito bacana. E viva a nossa democracia! Continuando, galera, lembrem-se, a quarentena ainda não acabou. Saiam o mínimo de casa possível. E quando você sair, utilize a sua máscara, álcool gel na mão. Professor, não tem o álcool gel. Sem problemas. Higienize as suas mãos, lave com água, sabão abundante, que já está resolvido. Sempre que você tocar em algum objeto que não esteja higienizado. Todo cuidado é pouco, tá, galera? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.